Porque um é interpessoal, o outro é pessoal. Né? Porque o amor é puxado para ternura, para uns climas muito maternais, se quiser colocar assim. E o sexo é tudo menos isso. Né? O sexo é individualidade, porque ele se forma dentro do contexto de individualidade. O amor é quase que perda da individualidade. Então, há problemas para acoplar o sexo ao amor. Para acoplar a raiva, parece que não há problema algum. Isso vale nos dois universos, tanto no universo homo quanto hétero. Aliás, esses dois universos, essa fronteira, tem que ser totalmente desqualificada, porque se o fenômeno é pessoal, tanto faz. Né? Com quem o indivíduo vai trocar carícias. O fenômeno é pessoal, sempre. E ele pode perfeitamente mudar de objeto para troca de carícias. Qualquer coisa que não seja assim é por razões de crenças ou de preconceitos, porque não há nenhuma razão para ser diferente. Aliás, os homens heterossexuais, mais machões, na cadeia, todo mundo sabe que eles têm práticas homossexuais. Nos navios mercantes, os marinheiros, os grandes veiculadores da AIDS, por causa disso, porque na ausência de mulher, ter relação com homem é uma coisa de macho. Na presença de mulher, ter relação com homem é gay. Essa é a crença. Eu volto a dizer, isso que vocês estão rindo é a norma, é assim que se pensa, mal, pelo menos do meu ponto de vista, entendeu? Muito pobre isso. Se pensar na homossexualidade feminina é pior ainda, porque nem existe essa fronteira. As mulheres, mesmo nos filmes eróticos, elas transam com mulheres, com homens, vão e voltam, circulam entre os dois universos sem nenhum constrangimento, porque não são governados por esta norma que só rege o masculino. Agora, o machão, nosso amigo, conhecido, paquerador, conquistador, é um indivíduo que tem raiva de mulher, não tem amor nenhum por mulher. Eles gostam de tripudiar, humilhar, rebaixar a mulher, né? Aquela gostosa. Essa é a expressão de amor. E na homossexualidade masculina, pelo menos na masculina, a raiva também é tão frequente e intensa quanto na heterossexualidade casual. Aliás, se pensar em termos de sexo casual, se o sexo é um fenômeno pessoal mesmo, será que vale a pena todo esse empenho de conquista, sedução, convidar para jantar, gastar para uma prática que podia ser realizada sozinha? Quer dizer, é evidente que cabe esta reflexão. Cabe refletir também no inverso. Tá? Como é que fica a questão da fidelidade e monogamia no sexo, se o sexo é pessoal? Eu vou ser fiel a quem, se o fenômeno é só meu? Como é que fica a reflexão sobre essa questão da fidelidade, se praticamente todo mundo tem algum tipo de fantasia erótica própria, escondida ou não, e não compartilhada com o parceiro? Como fica a questão da fidelidade na questão na masturbação? A gente considera a masturbação uma infidelidade ou não? Isso aí com uma prostituta é infidelidade ou não? Isso aí com a prostituta, uma vez um cidadão, num evento que eu estava falando, para ter, assim, só para um grupo de homens, alguém me diz assim, isso aí com prostituta é uma masturbação terceirizada. É verdade, porque o indivíduo não sabe nem o nome da mulher, que interpessoalidade tem nisso? Não é? Mas não é só com prostituta. Quando você sai com uma pessoa com a qual você não tem, vamos dizer, intimidade compartilhada, é tudo totalmente pessoal. Né? E a não ser o prazer da vaidade, da conquista, da sedução, em que você pode se achar o bacana, né? E paga por isso também. Então precisa haver a fidelidade e a infidelidade tem que ser repensada, por um lado. Por outro lado, tem que ser repensado mais ainda se vale a pena esse tipo de prática sexual
sem, vamos dizer assim, interpessoalidade, né? Se a prática sem interpessoalidade, não é melhor você desaparecer de uma vez e virar só prática pessoal, porque prática pessoal ou por amor ou por raiva. Então se transa por amor ou se transa por raiva, mas por nada, né? Só por causa da excitação fica meio duvidoso. É um assunto que está em aberto, evidentemente é um dos temas que eu estou hoje refletindo muito para futuras, certamente no ano que vem eu estarei aqui só falando disso. É um tema muito interessante, muito sério, e que muda completamente a maneira de ver a questão da sexualidade, a questão da, vamos dizer assim, inclusive não é nem no sentido de desqualificar a questão da fidelidade, eu acho que desqualifica as relações sem envolvimento, né? Mais até. Eu até acho assim que se desaparecer a preocupação com fidelidade e infidelidade, e se as pessoas não forem mais infiéis, aprontando essas coisas que gostam tanto, acho que até parariam de fazer, fica sem graça. Porque quase tudo que fica liberado, né, fica sem graça. Mas ainda existem muitos problemas, por exemplo, nos casais, a respeito do próprio sexo virtual, né? Quando uma mulher pega um homem brincando na internet, olhando coisas extravagantes na internet, etc., ficam muito incomodados. E mais ainda ficam os homens quando pegam as mulheres fazendo isso. E tem cada vez mais também. Aliás, os homens quando fazem isso com mulheres, né? Quando trata-se do universo homossexual, perdão, heterossexual. Então, evidentemente, existem muitas coisas ainda a serem melhor entendidas nesse aspecto da sexualidade, que está em franca mudança, porque o mundo virtual está trazendo para nós a visão clara de como o fenômeno, na verdade, é mais do que tudo pessoal. Depois, um outro assunto que também foi muito já tratado por mim outras vezes, e que eu volto a falar neste livro, e falando a pretexto sempre das crenças. No fundo, o livro é sempre, então, esse contraponto entre as crenças tradicionais e aquilo que a gente, portanto, aprendeu a pensar, e quanto a gente deveria se livrar delas para poder pensar de uma forma nova, original, um pouco mais autônoma e um pouco mais compatível com aquilo que se encontra e que se vê na realidade da vida. Na questão da vaidade, que é o ensaio seguinte, também há muitas reflexões desse tipo. Primeiro que a própria sociedade tem crenças muito vagas sobre o assunto. É um assunto em que parece que socialmente as pessoas não se resolveram muito bem. Porque existe, vamos dizer assim, um certo... ninguém sabe se é qualidade ou defeito a vaidade. E a vaidade não é nem qualidade nem defeito, é uma propriedade do instinto sexual. Este sim biológico, né? Um prazer erótico de se destacar ou de se exibir, de chamar a atenção, de atrair olhares, e isto existe independentemente da cultura. Eu acho que isso aqui, esse exibicionismo, inclusive físico, ele é presente em todas as tribos primitivas, em todos os índios, etc. Pintar o rosto, se enfeitar, se adornar de alguma maneira, não é? Então sempre existem essas, vamos dizer assim, características e essas posturas por parte das pessoas em todos os povos e em todas as épocas. A vaidade é evidente que tem relações muito complicadas com coisas difíceis da gente avaliar. Por exemplo, tem muito a ver com a ambição. Naturalmente, porque por vaidade ele quer se destacar, ele quer sempre um espaço de notoriedade para si. Essa ambição nem sempre se exerce de uma maneira moralmente lisa. A vaidade tem muito a ver com competição leal e desleal. Tem muito a ver com inveja, porque todo indivíduo pode se sentir diminuído e por baixo se o outro tiver mais coisas do que ele tem. Né? E, portanto, é alguma coisa que tem que ser muito seriamente pensada e refletida. Não aceito como uma coisa boa, né? O indivíduo é um cara legal porque ele tem uma ambição e ele tem garra. Precisa ver, precisa voltar a pensar sobre isso. Esse é um dos temas em que a sociedade realmente é omissa em termos de valoração. A vaidade aparece na teoria psicanalítica com outro nome. Nos dicionários de psicanálise não existe a palavra vaidade. A palavra é a palavra tradicional, está no Velho Testamento, no Eclesiastes, mas na teoria psicanalítica